Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje finalmente vamos começar a falar de função logarítmica. Passamos da exponencial para logaritmos. E o que vocês vão ver aqui? A gente vai rever as definições básicas, propriedades operatórias, até as funções, beleza? Equações logarítmicas, inequações logarítmicas, tudo que der para a gente ver de uma forma assim, muito didática, muito abrangente, onde vocês vão conseguir assistir e resolver os exercícios que vocês têm dúvidas, beleza? E, portanto, já de imediato, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, porque tudo que eu estou fazendo aqui é de graça, estou postando conteúdo do ensino médio todinho para vocês de graça, certo? Então aproveitem e me ajudem a continuar colocando esses conteúdos aqui no YouTube. Vou precisar muito de vocês, galera. Vamos lá? Bom, função logarítmica, a definição formal é o seguinte: sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B, na base A, o expoente que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Se perderam? Eu também. Mentira. Vamos lá. Em símbolos, se A e B pertencem aos reais, e 0 é menor que A, que é diferente de 1, e B é maior que 0, então, trocando em miúdos, ele quer dizer o seguinte: ele está falando exatamente isso aqui pra gente, ó. Mamãe mandou a pretinha. Ele está falando exatamente isso aqui pra gente. A gente não sabe o que é isso aqui. Professor, eu não sei o que é log, sem nada. Então, primeiro, lembra da potência que você assistiu. O que a gente sabe basicamente sobre a potência? A base, quando se trata de função exponencial, o A tem que ser positivo, certo? E diferente de 1, beleza? Para que haja uma continuidade caso você desenhe um gráfico. Se você quiser analisar a função de uma forma mais completa, se você quiser chamá-la de função, precisa haver uma continuidade interessante no passar dos pontos, conforme você vai desenvolver do valor de x. Professor, é muito confuso o que você está falando. Basicamente é o seguinte: faz um teste, eu desafio você a fazer um teste. Baixa um aplicativo, ou Fran Alpha, Photomath, não sei se dá. Baixa o aplicativo, o GeoGebra dá, onde você consegue desenvolver um gráfico de uma função qualquer. Então você vai desenvolver o seguinte gráfico: 2 elevado a x e menos 2 entre parênteses elevado a x. O menos 2 elevado a x, você vai ter o gráfico com esse comportamento aqui, ó. Os pontos, eles vão se distanciando um do outro. Então você não tem uma continuidade. O 2 elevado a x já tem uma continuidade, certo? 2 elevado a 0 é 1, então ele começa bem rabiscadinho aqui. 2 elevado a 0 é 1, então aqui. Beleza? Elevado a 0 é 1. 2 elevado a 2, então, quando o x for 0, o y é 1, então aqui. Quando o x for 1, o y é 2 aqui. Quando o x for 2, o y é 4 aqui. Então você vai ter esse comportamento, certo? Então você já tem um gráfico se desenhando, você já tem uma figura geométrica se desenhando. O que é diferente quando você tem a base negativa, certo? Então a gente vai trabalhar com base positiva e diferente de 1, porque se 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, né? Então não faz nenhum sentido. Sempre que a gente estiver falando de função exponencial e função logarítmica, tá bom? Beleza? Quando a gente estiver trabalhando com equações, talvez apareça alguma coisa nas equações, mas é tudo questão de análise, certo? Então vamos ficar aqui no básico. Então o A é maior que 0 e diferente de 1, certo? Certo. O B tem que ser positivo. Sim, se você tem uma base que é positiva, então o resultado dessa potência também tem que ser positiva. Por quê? Porque o x, se ele for negativo, lembra, expoente negativo vira inverso, é 1 sobre aquele número. Revisem isso. Expoente negativo é o inverso daquele número. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Ou seja, se você tem um expoente negativo, esse número não fica negativo, ele simplesmente se inverte. Tá bom? Então é isso que está acontecendo. Certo? Portanto, se a base é positiva, o resultado da potência também vai ser positivo. Então não há em nenhum modo, não tem como, se você tem a base positiva, no caso A, e você vai ter o resultado também, você vai ter o resultado negativo, isso não vai acontecer. Beleza? Tá, então você precisa saber de tudo isso aqui para resolver os logs. Por quê? O A, que é a base, ele fica embaixo aqui. O Bzinho, que é o logaritmando, ele fica na frente do log. E o x, que seria o resultado, que é o próprio logaritmo, é o expoente
da potência. Professor, mas por que o log? Em determinado momento, quando você resolve alguma equação exponencial, por isso que eu coloquei esses exemplos aqui, ó. Quando a gente começou a resolver equação exponencial, 2 elevado a x é igual a 4. Você fazia 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. X é igual a 2, acabou. Você simplesmente igualava as bases, reduzia a base ao mesmo valor e você encontrava o valor do expoente igualando os expoentes. Só que existem equações exponenciais onde isso não é possível. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 3. Não tem jeito. Não tem um número inteiro para o expoente. Porque 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4. Portanto, o x está entre 1 e 2, que é o expoente. E como que eu encontro isso? É aí que entra o logaritmo. Então, a gente vai usar expressões logarítmicas, constantes em forma de logaritmos, que vão nos dar esses resultados. Para isso, a gente vai estudar várias propriedades, várias funções e equações envolvendo logaritmo. Beleza? Então, esse é o comecinho aqui. Agora, como que eu vou achar o valor do logaritmo? Lembrando que o logaritmo é o expoente da potência. Como que eu vou achar? Vamos brincar aqui um pouquinho? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Um exemplo clássico, bem clássico. Log de 8 na base de 2. Quanto que ele vale? Lembrando que o resultado, que é o logaritmo, é o expoente da potência. Você vai simplesmente aplicar a definição. 2 elevado a x tem que dar 8. Então, 2 elevado a x é igual a 8. Aí você resolve como se fosse uma equação exponencial normal. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Portanto, x é igual a 3. Ah, professor, mas você disse que o logaritmo é útil para resolver equações exponenciais onde a gente não consegue achar um valor inteiro para o expoente. Sim, eu disse isso, é verdade. Mas ela também é útil para você transformar potência em logaritmo e logaritmo em potência. Porque dependendo disso que você fizer, principalmente de vestibular, você tem que saber as ferramentas dos dois casos, logaritmo e exponenciação. Certo? Um outro exemplo aqui. Log de 1 sobre 9 na base 3, certo? Igual a x. Aplica a definição de log. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 9. Então, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 9. Aí 1 sobre 9 vira 9 elevado a menos 1, que a gente já fez lá no comecinho de função exponencial. A gente sabe que o 9 é 3 ao quadrado, portanto, escreve 3 ao quadrado, elevado a menos 1. A gente aprendeu em potência, se vocês quiserem rever matemática básica, vou colocar o card aqui em cima da playlist. Quando você tem expoente e expoente, você multiplica os expoentes, portanto, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 2, que é 2 vezes menos 1. Se você tem bases iguais, portanto, você tem expoentes iguais. Certo? Um outro exemplo. Aí a gente já entra em algo que é próprio de logaritmos, né? Que acaba sendo uma regrinha, mas na verdade vem da potência. Log de 5 na base 5. Quando você tem o logaritmo igual a base, eu quero achar o expoente, eu quero achar o logaritmo. Aplica a definição. 5 elevado a x, que é igual a 5. 5 elevado a x é igual a 5. 5 é 5 elevado a 1. Portanto, x é igual a 1. Ou seja, sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado do expoente vai ser 1, certo? Também tem outro aqui, logaritmo de 1 na base 20. Eu quero saber o valor desse log. 20 elevado a que número dá 1? 20 elevado a x dá 1, certo? Aí você pensa, se eu pegar uma base e levar um expoente, tem que dar 1. Que expoente tem que ser? Para qualquer base, sempre que você levar 0, sempre vai dar 1. Como aqui a minha base é 20, 20 elevado a x é igual a 20 elevado a 0. Portanto, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais, x é igual a 0. Ou seja, 20 elevado a 0 vai dar 1. 20 elevado a 0 dá 1. O logaritmo pode ser 0. Toma cuidado aqui, ó. Vocês devem estar confundindo uma coisinha aqui que eu acho que está acontecendo. O B é positivo, só que quem que é o B? O B é o logaritmando. O A é maior que 0 e diferente de 1, só que ele é a base.
O que eu acabei de achar foi o logaritmo. O logaritmo pode ser zero, o logaritmo pode ser negativo, sem nenhum problema, certo? O que não pode acontecer é com A e com B, certo? Com o x não tem nenhum problema ele ser negativo, porque é o expoente negativo você inverte, e ele pode ser igual a zero também, certo? Gente, então basicamente são essas as propriedades não, é essa a definição de log, e é assim que a gente resolve basicamente o log, transformando em potência. Você pega a base do log, eleva ao expoente, que é o logaritmo, e dá o logaritmando, aí você transforma, certo? Aqui em potência e resolve, eu acho, o valor do logaritmo, que é o x. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima videoaula.